federais autônomas à condição assalariada, poderemos fazer algumas considerações provisórias que possam auxiliar uma análise e uma interpretação das classes sociais do Brasil e apontar para a nova classe trabalhadora. Então, que conclusões a gente poderia tirar? Primeiro, os projetos e programas de transferência de renda e garantia de direitos sociais, educação, saúde, moradia, educação e econômicos, Bolsa Família, aumento do salário mínimo, políticas de emprego, salário de desemprego, reforma agrária, cooperativas de economia solidária, etc., indicam que o que cresceu no Brasil foi a classe trabalhadora, cuja composição é complexa, heterogênea, e não se limita aos operários industriais e agrícolas tradicionais. 2. O critério dos serviços, como definidor da classe média, não se mantém na forma atual do capitalismo, por 2 motivos. Primeiro, com a desativação do modelo de produção industrial de tipo fordista, os serviços que faziam parte dessa planta industrial foram terceirizados, mas continuam articulados à produção industrial, que são um ramo dela. Sua dispersão espacial e o seu aparecer sob a forma de empresas autônomas não significa que seus trabalhadores deixaram de estar vinculados à produção. A escolaridade exigida desses novos trabalhadores é imposta pelas condições tecnológicas dos seus serviços e, por isso, o critério da escolaridade, das habilidades e das competências não os define como membros da classe média. 2. As ciências e as técnicas, a tecnociência, se tornaram forças produtivas e os serviços por elas realizados ou delas dependentes estão diretamente articulados à acumulação e reprodução do capital. Se, nas formas anteriores do capitalismo, as ciências, ainda que algumas delas fossem financiadas pelo capital, se realizavam em sua maioria em pesquisas autônomas, cujos resultados poderiam levar a tecnologias aplicadas pelo capital na produção econômica, agora, e isso significando que cientistas, especialistas e técnicos só indiretamente se relacionavam com a acumulação do capital, e por isso pertenciam à classe média, agora, porém, as ciências e as técnicas, ao se tornarem parte essencial das forças produtivas, fazem com que cientistas e técnicos especializados passem da classe média para a classe trabalhadora como produtores de bens e serviços articulados à relação entre o capital e a tecnologia. Novamente, renda, propriedade, escolaridade, profissão. Cada vez que eu cito isso, eu estou citando os critérios que a sociologia usa para dizer que alguém é de classe média ou não de classe média. Então, aqui outra vez. Renda, propriedade, escolaridade não são critérios para distinguir entre os membros da classe trabalhadora e os da classe média. Você tem o cientista máximo, ganhador do prêmio Nobel. O que ele fizer é força produtiva. Portanto, ele está na classe trabalhadora. A cabeça dele pode não estar, mas ele está. 3. O critério da profissão liberal também se tornou problemático para definir a classe média, uma vez que a nova forma do capital levou à formação e à ampliação de empresas de saúde, advocacia, educação, comunicação, alimentação, etc., de maneira que os seus componentes se dividem entre proprietários privados e assalariados. Esses devem ser colocados na classe trabalhadora. 4. A figura da pequena propriedade familiar também não é critério para definir a classe média, porque a economia neoliberal, ao desmontar o modelo fordista, fragmentar e terceirizar o trabalho produtivo em milhares de microempresas, grande parte delas familiares, dependentes do capital transnacional, transformou esses pequenos empresários em força produtiva, que juntamente com os prestadores individuais de serviços, seja na condição de trabalhadores precários, seja na condição de trabalhadores informais, é dirigida e dominada pelos oligopólios multinacionais. Em suma, os transformou numa parte da nova classe trabalhadora mundial. Prestaram, portanto, espaço para alocar a classe média sobre as burocracias estatal e empresarial, os serviços públicos
pequena propriedade fundiária e o pequeno comércio não filiado às grandes redes de oligopólios transnacionais e os profissionais liberais que ainda não estão assalariados. No Brasil, esse conjunto, essa classe, se beneficiou com as políticas econômicas dos últimos 10 anos. Cresceu e prosperou. Mas não no mesmo grau, nem na mesma intensidade que a classe trabalhadora. Então, assim, quando dizemos que se trata de uma nova classe trabalhadora, consideramos que a novidade não se encontra apenas nos efeitos das políticas sociais e econômicas dos governos petistas, mas também nos dois elementos trazidos pelo neoliberalismo, quais sejam, de um lado, a fragmentação, terceirização, precarização do trabalho, e de outro, a incorporação à classe trabalhadora de segmentos sociais que nas formas anteriores do capitalismo teriam pertencido à classe média. Portanto, o nova é essa conjunção que se dá entre o aparecimento de trabalhadores, novos trabalhadores do Brasil, sob o domínio planetário da economia neoliberal. Então, por mais que o governo tenha uma série de medidas, de programas, etc., que vão na contracorrente do neoliberalismo, toda a economia planetária funciona dessa maneira. E, portanto, a classe trabalhadora que surgiu no Brasil, surgiu sob os efeitos e sob os imperativos da forma neoliberal. Renova também isso. Donde, portanto, uma pergunta. O que sabemos efetivamente dessa nova classe trabalhadora? Uma classe social não é um dado fixo, definido apenas pelas determinações econômicas. A classe social é um sujeito social, um sujeito político, moral e cultural que age, se constitui, interpreta a si mesma e se transforma no meio da luta de classes. Ela é uma praxis, ela é um fazer história. Se é nisso que reside a possibilidade transformadora da classe trabalhadora, é nisso também que reside a possibilidade do ocultamento do seu ser e o risco da sua absorção ideológica pela classe dominante, sendo o primeiro sinal desse risco justamente a difusão de que há no Brasil uma nova classe média. E é exatamente por isso também que a classe média coloca para nós uma questão política de enorme relevância. Embora, estando fora do núcleo econômico definidor do capitalismo, a classe média encontra-se também fora do núcleo do poder político. Ela não detém o poder do Estado. Pertence à classe dominante. O poder do governo, não tem o Estado. O Estado pertence à classe dominante. E ela não tem o poder social da classe trabalhadora organizada. Isso coloca a classe média numa posição que a define não somente pela sua situação econômico-política, mas pelo lugar que ela ocupa. O seu lugar, não sendo definido pela economia, nem definido pela política, é definido pela ideologia. A classe média tem um lugar ideológico, e esse lugar que ela ocupa é contraditório. Por sua posição no sistema social, a classe média tende a ser fragmentada, raramente encontrando um interesse comum que a unifique. Todavia, certos setores, como foi o caso, por exemplo, de estudantes, professores, setores do funcionalismo público, intelectuais, lideranças religiosas, podem tender a se organizar e a se opor à classe dominante em nome da justiça social, colocando-se na defesa dos interesses e direitos dos excluídos, dos espoliados, dos oprimidos. Uma palavra, podem tender para a esquerda, e via de regra, tendem para a extrema esquerda e o voluntarismo. Isto é,
por uma relação com o tempo como descontínuo e volátil que exige ações imediatas. No entanto, essa configuração é contrabalançada por outra exatamente oposta. Fragmentada, perpassada pelo individualismo competitivo, desprovida de um referencial social e econômico sólido e claro, a classe média tende a suprir a experiência de um tempo descontínuo e efêmero com o imaginário da ordem e da segurança, que introduziria permanência temporal e espacial na sua vida. Desejo de ordem e segurança também, porque em decorrência de sua fragmentação e de sua instabilidade, seu imaginário é povoado por um sonho e por um pesadelo. O seu sonho é tornar-se parte da classe dominante. E como ela pensa que a classe dominante é a classe rica, ela não entende que a classe dominante é a proprietária privada dos meios sociais de produção. Como ela pensa que é a classe rica, ela acha que se ela trabalhar bastante, a família inteira trabalhar 20 horas por dia, na poupança, aplicar no personalité, aplicar no não sei o quê, ela vai ficar rica e ela vai entrar na classe dominante. Ela é tonta! Ela é tonta! Ela vai ficar riquíssima enquanto ela não for proprietária privada dos meios sociais de produção. Se ela for proprietária do capital, ela não é classe dominante. É isso que ela sonha. Então esse é o sonho. Mas ela tem um pesadelo. O seu pesadelo é tornar-se proletário. Para que o sonho se realize e o pesadelo não se concretize, é preciso ordem e segurança. Isso torna a classe média ideologicamente conservadora, reacionária, e o seu papel social e político é assegurar a hegemonia ideológica da classe dominante. Ela não é odiosa? Que coisa mais odiosa? Mais tonta, mais terrível, mais terrível. Ela está aí agindo. Ela só sonhou. Cabe ainda particularizar a classe média brasileira, que além dos traços anteriores, é também determinada pela estrutura autoritária da sociedade brasileira. A nossa sociedade é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o espaço público. E ela é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações sociais intersubjetivas são sempre realizadas com uma relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. Sabe do que ele está falando? As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação mando-obediência. E as desigualdades são naturalizadas. As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco, isto é, de cumplicidade. E com os que são vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação. E quando a desigualdade é muito marcada, assume a forma direta da opressão. De sorte que a divisão social das classes é sobredeterminada pela polarização e a carência das classes populares e o privilégio da classe dominante. A classe média não só incorpora e propaga ideologicamente essas formas autoritárias das relações sociais, como também incorpora e propaga a naturalização e valorização positiva da fragmentação e da dispersão socioeconômica trazida pela economia neoliberal. Ou seja, a defesa do individualismo. O individualismo, o sucesso a qualquer preço, ela não sabe que ela está sendo a maior propagandista da forma neoliberal do capital. Então, ela valoriza, naturaliza e valoriza positivamente a fragmentação e dispersão socioeconômica trazida pela economia neoliberal e defendida ideologicamente pelo estímulo ao individualismo competitivo agressivo e ao sucesso a qualquer preço por meio da astúcia para operar com os procedimentos do mercado. E é nisso que reside o problema do risco da absorção ideológica da nova classe trabalhadora brasileira pelo imaginário da classe média. Absorção que atualmente no Brasil se manifesta
na disputa entre duas formulações ideológicas que enfatizam a individualidade bem-sucedida. A teologia da prosperidade, do pentecostalismo, e a ideologia do empreendedorismo, da classe média neoliberal no seu sonho de virar burguesia. Em outras palavras, visto que a nova classe trabalhadora brasileira se constituiu no interior do momento neoliberal do capitalismo, nada impede que, não tendo ainda criado formas de organização e de expressão públicas, ela se torne propensa a aderir ao individualismo competitivo e agressivo difundido pela classe média. Ou seja, ela pode aderir ao modo de aparecer da sociedade como se essa fosse um conjunto heterogêneo de indivíduos e de interesses particulares em competição, e não de classes sociais. E a própria classe trabalhadora é levada a acreditar que faz parte da nova classe média brasileira. Essa crença é reforçada por sua entrada no consumo de massa. Foi por isso que, quando eu comecei aqui a nossa conversa hoje, eu comecei com os trabalhadores europeus que estavam no consumo de massa. E não era isso. Estar no consumo de massa não se transformava em classe média. Então, mas a crença dessa nova classe trabalhadora, que ela pertence à classe média, é reforçada pela sua entrada no consumo. De fato, do ponto de vista simbólico, a classe média substitui a sua falta de poder econômico e a sua falta de poder político, seja pela guinada ao voluntarismo de esquerda, seja à direita pela busca do prestígio através dos signos de prestígio, como, por exemplo, os diplomas, os títulos vindos das profissões liberais, pelo consumo de serviços, de objetos e indicadores de autoridade, riqueza, abundância, ascensão social. É o caso do apartamento do bairro Nobre, com 4 suítes e 5 garagens. Tem um amigo que disse: 4 suítes, por que a classe média gosta tanto de banheiro? Orgia de banheiro, né? Faz muita merda. Eles fazem muita merda. E agora eu tenho, onde eu vou, eu tenho feito um acréscimo, uma coisa que não está no meu texto, esqueci de colocar. Além dessa coisa maravilhosa que é o bairro Nobre, com 4 suítes e 5 garagens, tem 2 coisas novas. Tem uma que eu demorei para entender o que é. Quando eu entendi, falei: meu Deus, a tolice da classe média é infinita. A varanda gourmet. Uma varandinha com uma churrasqueirinha. Mas tem uma melhor que ela, que se chama a varanda Zen. Já ouviu falar da varanda Zen? A varanda Zen é um trequinho pequenininho onde cabe só uma pessoa. Então você vai lá e dedicação Zen. Não é possível, não é possível, mas é verdade. Verdade. Então, não dá para amar essa classe. Bom, em outras palavras, o consumo aparece para a roupa de marca, claro, o número de serviçais, né? O carro importado, que paga 300 prestações, mas ó, com o carro importado. Lá como? Não. Em outras palavras, o consumo aparece para essa classe como a sua ascensão social em direção à classe dominante e como aquilo que permite estabelecer uma distância intransponível entre ela e a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, por sua vez, ao ter acesso ao consumo de massa no Brasil, tende a tomar esse imaginário da classe média como realidade e corre o risco de aderir a ele. Então, a minha preocupação é da adesão da nova classe trabalhadora brasileira ao imaginário da classe média, portanto, a ideologia de classe média. Donde uma nova pergunta: se, pelas condições atuais de sua formação, a nova classe trabalhadora brasileira está cercada por todos os lados
pelos valores e símbolos neoliberais difundidos pela classe média. Como desatar esse nó? Uma primeira possibilidade de resposta poderia ser formulada se mantivermos a nossa observação de que uma classe social não é uma coisa, não é um dado fixo, mas uma praxis. Desse ponto de vista, compreende-se porque a situação da classe média é contraditória, que se ela pode tender para posições conservadoras e reacionárias, pode também tomar a direção oposta, lutando contra formas de injustiça, opressão e dominação. Essa oscilação esteve presente numa prática recente no Brasil, isto é, nas manifestações de junho e julho de 2013 na cidade de São Paulo. Eu me refiro a São Paulo porque a gente sabe que as manifestações foram muito heterogêneas, tiveram formas e sentidos diferentes nas diferentes cidades do Brasil. Eu só acompanhei um pouco mais de perto as de São Paulo, por isso não vou falar em manifestações brasileiras. Estou falando das manifestações nem paulistas, estou falando das manifestações paulistas, tá? Essas oscilações estiveram presentes nas manifestações de junho e julho, também está circunscrita a data, tá? Vou falar para mim de 2013, na cidade de São Paulo, transparecendo em lutas entre os próprios manifestantes na disputa pela rua, como se viu, por exemplo, durante a manifestação em que os integrantes do movimento Passe Livre saíram às ruas para comemorar a vitória, levando seus símbolos, e foram agredidos e espancados por outros manifestantes. Num artigo escrito por Carlos Pissarro, na Carta Capital, na Carta Maior, há algo muito importante, porque ele diz que, na cidade de São Paulo, as manifestações de junho de 2013 foram majoritariamente de classe média. Porque, de fato, essa classe foi menos favorecida do que a classe trabalhadora pelos programas sociais do governo. E ela se sente descontente, uma vez que deseja manter os padrões tradicionais de vida e consumo. Educação privada, plano de saúde privados, uso de empréstimos bancários para aquisição de imóveis, condomínios e veículos, etc. Sentindo-se ameaçada com o surgimento de uma nova classe trabalhadora. Isso explicaria por que houve conflitos e disputas entre os manifestantes, uma parte com posições à esquerda e outra à direita. Todavia, é preciso também considerar que nessa prática na cidade de São Paulo estiveram presentes 3 outros tipos de manifestantes vindos diretamente da nova classe trabalhadora. De fato, entre os estudantes, muitos pertenciam à classe trabalhadora, isto é, eles vieram do ProUni, do REUNI, das cotas das universidades públicas. E entre os jovens, uma parte veio dos movimentos populares das periferias e das favelas, muitos deles pertencentes ao contingente dos novos trabalhadores, que, na falta de outro termo, chamaremos aqui de precários. E, enfim, sobretudo, como se viu, depois de julho, uma parcela que integra o grupo dos anônimos, que mais tarde, através do Rio de Janeiro, passaram a ser chamados de black blocs, cuja composição é fluida, incluindo estudantes das periferias, das favelas, jovens trabalhadores precários e estudantes de classe média. Esses 3 tipos de manifestantes não parecem aderir às 2 modalidades ideológicas propostas pela classe média, isto é, nem a teologia da prosperidade, nem o empreendedorismo. E eles também não parecem movidos pelas viragens do consumo e da competição. Por isso, mais uma pergunta sobre os novos trabalhadores. A que ideário eles dão adesão? O que os move politicamente? Aqui, cremos, surge um indício que merece atenção.
retomemos por um momento as manifestações paulistanas, agora de junho a outubro. Como em outras cidades, a convocação foi feita por meio das redes sociais. Apesar desse tipo de comunicação se contrapor ao monopólio da informação pela mídia, entretanto ela possui algumas características que a aproximam dos procedimentos da mídia. Primeiro, como a mídia, ela é uma comunicação indiferencial, ou seja, a convocação poderia ser para um show da Madonna, da Beyoncé, uma maratona esportiva, e calhou que foi por causa da tarifa do transporte público. Segundo, ela tem a forma de um evento, isto é, ela é pontual, sem referência temporal ao passado e ao futuro, porque, embora tenha um partido de um movimento social, o MPL, à medida que cresceram, as manifestações passaram à recusa gradativa do enraizamento sociotemporal, que é característico de um movimento social, para se tornar um espetáculo de massa, porque ao se apresentarem como uma ação da juventude, fizeram supor que o universo dos manifestantes seria homogêneo ou de massa, ainda que efetivamente fosse heterogêneo do ponto de vista econômico, social e político. Terceiro ponto, que aproxima da mídia, assume gradativamente uma dimensão mágica, cuja origem se encontra na natureza do próprio objeto tecnológico empregado, pois este parece operar magicamente, uma vez que os usuários são exatamente usuários e, portanto, não possuem o controle técnico, científico e econômico do instrumento que usam. Esse uso é mágico, porque assim como basta apertar um botão para tudo aparecer numa tela, assim também se acredita que basta querer para fazer acontecer. Ora, além da ausência de controle real sobre o instrumento, a magia repõe um dos recursos mais profundos da sociedade de consumo difundida pela mídia, isto é, a ideia da satisfação imediata do desejo sem qualquer mediação. E a gente sabe que a ausência de mediação significa presença de violência. Essas características nos recolocam diante do que acima apresentei muito brevemente como a forma da experiência descontínua do espaço e do tempo, que é própria da classe média, cujo imediatismo inevitável aparece, seja à esquerda, seja à direita. No entanto, nós sabemos que as manifestações paulistanas trouxeram às ruas diferentes classes sociais e diferentes segmentos delas. Por isso, vale a pena observar que algo mais se apresenta dessa forma de expressão política quando a articulamos a experiência da nova classe trabalhadora com o mundo do trabalho. Grande parte dos novos trabalhadores são jovens, cujas qualificações são dadas por sua capacidade para lidar com as tecnologias eletrônicas. Essas são o seu modo de ser no universo da produção, dos serviços a ela articulados. Ora, nós vimos que uma das consequências da forma neoliberal do capitalismo é a fragmentação do espaço e do tempo e a sua compressão imaginária pelos meios tecnológicos, isto é, a redução do espaço ao aqui, na tela, e do tempo ao agora, na tela. Isso significa, em primeiro lugar, que os novos trabalhadores estão submetidos a uma experiência cotidiana de fragmentação real do espaço e do tempo e de unificação imaginária do mundo. Unificação pela tela. Em segundo lugar, significa que a ameaça contínua de desemprego, que é uma das características da economia neoliberal, os lança num mundo onde o agora não parece provido de amanhã nem de futuro. Em terceiro lugar, a ausência, por enquanto, de referenciais de organização e de luta capazes de dar a esses novos coletivos continuidade à ação, os lança nas formas tradicionais
da ação direta, imediata, contra a violência econômica, social, política, policial e cultural a que estão cotidianamente submetidos. Se os dois primeiros aspectos, espaço e tempo e o tipo de mundo sem agora, sem depois, né? Nos aproxima do universo simbólico da classe média. Entretanto, o terceiro aspecto da violência a que eles estão submetidos, né, os afasta do imaginário de classe média. E é exatamente por isso que os seus sujeitos são criminalizados pelos meios de comunicação de massa e passam a chamá-los de vândalos. Com isso, nós repomos a nossa pergunta. Dada a proximidade e a distância da nova classe trabalhadora em relação à classe média, proximidade imposta pela materialidade das condições de trabalho, né? Os meios eletrônicos que fragmentam realmente e unificam imaginariamente o mundo. E distância, isto é, ação direta, autônoma, coletiva. Como vamos desatar esse nó? Obrigada. Agradecer a